O bom é que a gente fala que muito de conflito, o pessoal só vai achar que a empresa familiar é briga, né? Todo mundo fala de conflito de gerações dentro da empresa familiar, mas alguém já te explicou por que eles acontecem e como é que eles podem impactar negativamente a tua empresa? Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Lívia Ferraz e sejam bem-vindos a mais uma Nova Geração. Aqui é um espaço criado pelo Instituto Empresariar, no qual eu, você e as novas gerações das empresas familiares do Brasil todo buscamos encontrar as soluções principais dos nossos principais problemas que enfrentamos dentro das nossas empresas familiares. E o assunto de hoje, ele é bem debatido aqui no Nova Geração e eu acho que também ele é bem debatido quando a gente fala de empresa familiar, que são os conflitos de gerações. A gente já tem aqui alguns vídeos falando sobre isso, mas eu acho que eu nunca abordei o porquê que eles acabam surgindo, não é? É importante a gente entender que cada geração ela teve um background cultural no qual ela estava vivendo naquele momento. Por exemplo, para os nossos pais, talvez tenham tido aquela história da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim. Para o nosso irmão mais velho, talvez seja, sei lá, o Backstreet Boys, Friends, a série. E pra gente talvez tenha sido a pandemia e, sei lá, a criação do TikTok. E aí quando a gente vai avaliar esses backgrounds culturais, é importante a gente entender que cada geração teve marcos socioeconômicos que acabaram definindo seus valores e motivações. E por essas gerações terem backgrounds diferentes culturais, a gente também entende que é difícil muitas vezes elas se comunicarem entre si por ter essas motivações e valores diferentes. Por exemplo, talvez na época dos nossos pais, essa coisa do estudar e trabalhar tenha tido um peso muito maior do que pra gente que acabou tendo, não sei, alguma coisa mais fácil com o poder da velocidade da internet, por exemplo. E aí, quando a gente vai falar das nossas motivações, que são diferentes da época dos nossos pais, isso acaba gerando conflitos de comunicação entre essas gerações. E é aí que mora o problema quando a gente vai falar de conflito de gerações. Quando não há uma comunicação efetiva entre essas gerações. E aí é onde ocorre muito provavelmente a maior evasão da nova geração das empresas familiares. Quando a gente não se sente ouvido, quando a gente acha que nossa comunicação não está sendo efetiva e a gente não vê meio que uma luz no fim do túnel dentro disso, a gente acaba desistindo de participar da empresa da nossa família. Agora que a gente já entendeu de onde é que veio isso, vamos falar como é que a gente pode fazer para que isso não ocasione um problema ainda maior dentro da sua empresa familiar? Acho que a primeira coisa que é importante a gente avaliar quando a gente fala sobre evitar esse conflito de comunicação é buscar alinhar as nossas expectativas. Buscar alinhar nossas expectativas como indivíduos, chaves, como pessoas da geração Z ou da geração dos baby boomers ou da geração Y. Porque quando a gente alinha as nossas expectativas, a gente evita frustrações. E aí, quando a gente alinha nossas expectativas, é uma forma também da gente comunicar qual é o nosso propósito ali dentro daquela empresa familiar. Portanto, quando uma pessoa de outra geração vier conversar com você, você vai entender mais ou menos qual o propósito dela estar falando naquilo. Ah, porque ela quer chegar em tal lugar. Ah, porque a expectativa dela é isso. E aí você também, quando alinha suas expectativas, você vai estar explicando toda vez que você for falar com aquela pessoa que aquilo ali é um dos motivos para você chegar dentro da sua expectativa, dentro dos seus motivos e etc. Quando a gente entende as nossas expectativas, nossos propósitos e os comunica, também é importante a gente dar uma olhada no planejamento estratégico, tanto nós como da empresa. Porque, claro, a gente tem as nossas motivações, a gente tem os nossos desejos e objetivos, mas será que esses desejos e objetivos estão alinhados dentro do planejamento estratégico da empresa? Não só os nossos, mas também as gerações dos nossos pais. Porque muitas vezes as pessoas confundem que o planejamento estratégico da empresa é o nosso planejamento estratégico da vida. E não, são coisas diferentes, não é? A gente não é uma empresa, nós somos um indivíduo. E aí, quando a gente entende muitas vezes que o nosso planejamento estratégico não está muito atrelado com o PE da empresa, a gente já começa a entender que talvez algumas das nossas expectativas possam ser frustradas. E aí, quando a gente comunica isso para os nossos pais e tendo uma comunicação efetiva, porque a gente já alinhou as nossas expectativas, vai ficar muito mais difícil de ter um conflito de comunicação, portanto, um conflito de geração. E esse foi a Nova Geração dessa semana. Ficou com alguma dúvida? Quer aprofundar mais o tema? Conversa com a gente nas nossas redes sociais, que nós vamos ter o maior prazer de conversar com você e com a sua família empresária para ajudar vocês no que precisarem. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!